Olá, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, nós vamos falar sobre o médium curador. O trabalho de hoje, a apresentação de hoje fala sobre o médium curador. O material sacado foi lá de O Livro dos Médiuns e com alguns acréscimos nossos. E lembrando que o médium curador é um sujeito que existe em toda parte, né? E alguns nem mesmo sabem que são médios curadores, trabalham inclusive nas casas espíritas, realizam ali a cura e não se dão conta disso. Nós vamos falar, entretanto, do médium curador que é consciente e conhecedor de suas tarefas mediúnicas, porque o médium curador, ele é aquele sujeito que cura pelo seu próprio magnetismo, cura pelo simples toque, pelo simples olhar, por palavras despretensiosas, mesmo por um gesto, ou sua simples presença diante do enfermo, sem o concurso, naturalmente, de quaisquer medicamentos. Porque no médium curador, a faculdade ela é espontânea. E alguns até a possuem sem terem jamais ouvido falar em magnetismo, que é o seu fluido característico. Eles não conhecem a respeito do assunto, trabalham na cura, têm consciência da sua mediunidade, auxiliam as pessoas com boa vontade, mas não sabem que trabalham com o seu próprio magnetismo. Jesus, Jesus sem ser médio de ninguém, porque não era médio de ninguém, naturalmente, fazia as coisas por si mesmo, mercê de Deus, ele era portador de um magnetismo imensurável, e as pessoas apenas ao tocá-lo se enchiam dele. Pedro, por exemplo, Pedro curava com sua própria sombra, passando por sobre as pessoas, a sua sombra se estendia sobre as pessoas, e elas então, na medida da sua necessidade, do seu merecimento, iam se curando. Isso está registrado lá em o Novo Testamento, é só procurar que nós vamos encontrar. Né? Como regra, é, pela humildade e simplicidade natural do médium curador, por mais culto que ele seja, ele compreende que seu poder de cura, apesar de grande, é limitado. É limitado. E então tem o salutar hábito de recorrer à prece, uma verdadeira evocação das forças do alto, potencializando assim suas próprias forças magnéticas. Porque o médium curador tem força magnética considerável, aliás, muito além dos demais médiuns, é bom que se faça essa observação. E essa sua força é muito aumentada, então, como já disse, pela ação dos espíritos, quando ele, então, chama em seu auxílio a espiritualidade e a sua vontade, então, dirige esse mix fluídico que transita por ele e lhe dá, então, as qualidades necessárias, tudo em favor do enfermo, sob seus cuidados. É claro que o médium curador fica doente, mas só em condições adversas esse médium se esgota, psíquica e fisicamente, né? Não por empregar os seus recursos magnéticos em favor de outro, mas pelo simples fato de que ele é uma pessoa comum como outra qualquer, ele não é exceção à regra, ele é um espírito em evolução, tem lá os seus perrengues, né? Também fica enfermo. Mas vamos falar de duas características próprias do médium curador, em regra próprias do médium curador, que é a humildade e a simplicidade, né? Que são características então desses médiums. Essas características não se referem naturalmente a ser um médium curador, uma pessoa pobre, indigente, miserável ou algo assim, como é comum de se interpretar essas expressões. Sempre que a gente fala em humildade, simplicidade, a gente pensa logo numa pessoa pobrezinha, né? Necessitada de tudo. Não. Humildade e simplicidade são virtudes, são as filhas do amor que qualquer espírito, aliás, pode, deve e vai alcançar, qualquer que seja a sua posição social e cultural na Terra, em qualquer que seja o momento, seja ele um médium curador ou não. Humildade e simplicidade são virtudes. E o médium curador as tem por natureza, por conquista, naturalmente. Em regra, é assim. E ao largo do médium curador, até perguntei sobre esse assunto para os meus amigos Luiz Carlos e Valdir, porque ao largo do médium curador há a figura do magnetizador comum, né? Que mesmo não sendo um médium ostensivo, posto que todos temos um certo grau de mediunidade, o magnetizador comum é aquela pessoa dotada de grande carga magnética e que pode se entregar naturalmente à cura de outro, se assim o quiser, podendo, entretanto, esgotar-se com tal doação, fato que, via de regra, não ocorre com o médico curador, posto que esse trabalha, então, sob os cuidados da espiritualidade ou dos bons espíritos que o assistem, e isto por si só
evita tais desgastes. Mas lá em O Livro dos Médiuns tem uma observação muito interessante, porque dizem os espíritos que é seguro afirmar que o simples fato de um magnetizador comum se entregar ao bem graciosamente, curando as pessoas ao seu alcance, isso por si só atrai a presença e o auxílio dos bons espíritos, e creia nisso ou não, o magnetizador comum, aceite e pratique ou não a prece, e nesses casos ele não age, ele age, melhor dizendo, como um médium inconsciente, pois não se esgota magneticamente pelo auxílio que recebe da espiritualidade e pelo bem que pratica, né? Ainda afirmam os espíritos que lá na codificação kardeciana, que se o magnetizador comum acreditasse e confiasse na intervenção dos bons espíritos, fariam coisas assim que seriam consideradas como verdadeiros milagres. Verdadeiros milagres. E se nós compararmos o médium curador ao magnetizador comum, concluiremos que a magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento contínuo, regular e metódico, pois todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam naturalmente conduzir-se convenientemente. E a condução aqui mencionada, ou a condição aqui mencionada, tem caráter moral. Essa conveniência tem caráter moral, pois há magnetizadores comuns que cobram por seus serviços de cura, por se considerarem profissionais da cura e vendem seu próprio magnetismo. E isso é, naturalmente, uma questão que denigre o trabalho que realizam. Por outra, ensombreia, né, o trabalho que realizam. Por outra, releva lembrar que os espíritos não nos orientam que não se pode transmitir o poder magnético de cura para que outra pessoa o exerça. Se fosse eu um médium curador, por exemplo, ou mesmo um magnetizador comum, eu não consigo passar essa minha condição para que outro a exerça. Contudo, nós podemos transmitir o conhecimento de que se necessita para exercer esse trabalho de cura para aquele que já possui. Então, eu sou um médium curador, ao lado eu tenho um amigo meu que é médium curador também, e eu posso passar para ele as minhas experiências, para que ele se conduza também com base nessas minhas experiências. Então, o conhecimento eu posso passar, sem dúvida nenhuma. Então, nós devemos recordar aqui que o médium curador e o magnetizador comum são distintos entre si, conquanto ambos se utilizem do magnetismo para realizarem naturalmente a cura de outro. E a diferença aqui mencionada será meramente, como eu posso dizer, didática, meramente didática. Porque o médium curador, então, é o sujeito com capacidade mediúnica para a cura ou alívio de enfermidades e que não se utiliza de quaisquer medicamentos. Sua condição magnética é natural e ele reencarnou, então, com esta finalidade, sendo inclusive um instrumento consciente, de cura pelos espíritos. Um sujeito consciente da sua capacidade de cura pelos espíritos. Sua ação é inteiramente gratuita, pode e deve estudar sobre magnetismo, posto que o tem em abundância. Como eu disse anteriormente, alguns nem sequer têm conhecimento do magnetismo, então é importante conhecer sobre o magnetismo. Já o magnetizador comum age de forma contínua, regular e metódica sobre o seu paciente, estuda o assunto a que se dedica, tem consciência de sua capacidade, aprende e apreende a técnica magnética, variando naturalmente o resultado de um magnetizador comum para outro magnetizador comum, pois todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam naturalmente conduzir-se convenientemente, conforme nós já dissemos, e a conveniência aqui se refere à questão de natureza moral. É um assunto extenso lá no livro dos Médiuns, que nós procuramos condensar aqui, a fim de passar para os trabalhadores da seara espírita, pois que todas as casas espíritas, ou praticamente todas, têm um trabalho dedicado à cura. E a cura da qual nós estamos falando aqui é a cura do espírito, que se reflete, se repercute naturalmente na saúde física da criatura, não só nessa encarnação, mas para as futuras reencarnações, porque à medida em que o espírito melhora a sua condição reencarnatória também, melhora a sua condição física também no curso do tempo. E vamos adiante.